crianças, tudo bem com vocês? Bom, vamos para a nossa última aula da semana, né? Hoje é dia 6 de agosto de 2021 e hoje nós vamos falar sobre o trabalho, mas trabalho lá no passado, bem longe de nós, tá? E aí vem logo um comecinho de um texto assim, ó. Desde a chegada dos portugueses até 1888, a maior parte das pessoas que trabalhavam no Brasil, tanto na zona urbana como na zona rural, eram escravos. Depois, o governo investiu na migração europeia como trabalho, fonte de mão de obra trabalhadora. O trabalho rural no passado. A primeira atividade rural exercida em território nacional foi exercida pelos indígenas. Eles plantavam uma grande diversidade de alimentos, criavam animais e extraíam da natureza toda a matéria-prima para a sua sobrevivência. Com a chegada dos portugueses, as coisas mudaram e a extração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica lucrativa realizada com o uso da mão de obra indígena. Depois, a vez foi da cana-de-açúcar, do café, do ouro e da borracha. As atividades rurais sempre tiveram e ainda têm grande importância para a economia brasileira, tanto que até há cerca de 60 anos atrás, a maior parte da população vivia e trabalhava no campo. Bom, então os primeiros trabalhos, né, em território nacional foi exercida pelos índios. Então, os primeiros trabalhos aqui no Brasil, quem faziam eram os índios, né? Foram aquelas primeiras pessoas que trabalhavam, que plantavam para poder sobreviver. Depois, com a chegada dos portugueses, as coisas mudaram, né? Começaram a tirar o pau-brasil, né? E aí os índios foram se transformando em escravos para poder trabalhar para os portugueses. Trabalho em família. No final do século XIX, nas fazendas cafeeiras do Brasil, os trabalhadores davam início às suas atividades muito cedo, ao nascer do sol, e só terminavam ao pôr do sol. Era somente desta forma que eles conseguiam realizar todas as suas tarefas. Durante a produção do café, era comum que cada trabalhador fosse responsável pela realização de uma tarefa em todo o processo. Veja o exemplo como o trabalho era dividido, ou seja, então a família toda trabalhava na produção daquele trabalho. Por exemplo, no café, o que acontecia? Os homens realizavam as tarefas que tinha que ter mais força, né? Que era limpar a plantação, fazer a manutenção da fazenda, né? Cultivar as pequenas lavouras. Já lá nas casas, as mulheres participavam também, mas também cuidava das crianças, cultivavam as verduras e legumes e eram responsáveis por atividades domésticas, como cozinhar e lavar. Então, as mulheres ficavam lá em casa. As crianças também acompanhavam os pais lá na plantação, onde também trabalhavam na colheita do café. Elas também participavam da etapa de seleção, quando a sujeira e os grãos do café estragados eram retirados manualmente. Ou seja, então a família toda trabalhava, o papai colhia, a mamãe ficava em casa trabalhando nas atividades domésticas e nas comidas, os filhos, as crianças ajudavam na extração, na seleção, perdão, dos cafés, para ver qual café estava bom, qual café que podia ser jogado fora. Então trabalha a família toda. Trabalho urbano no passado. Você sabia que muitas das profissões que conhecemos hoje existem há muito tempo? Há mais de 100 anos, em muitas cidades brasileiras, já havia muitos prestadores de serviço, como médico, pedreiro, advogado, carpinteiro, enfim. Os trabalhadores nas fábricas. Nessa mesma época, em cidades maiores, começaram a surgir muitas fábricas, por exemplo, de tecidos, de roupas e de alimentos. Com a chegada dessas fábricas, surgiu um novo tipo de profissional na cidade, os operários. Então, com a chegada das fábricas, precisaram de muitas pessoas para trabalhar. Essas pessoas eram chamadas de operário. Tinha-se também os trabalhadores do comércio. Como existia fábrica, elas começaram a surgir, que em muitas cidades estava em crescimento, e com elas crescia também o número de estabelecimentos comerciais, como armazéns, farmácias, padaria. Nesses comércios eram vendidas mais variadas mercadorias produzidas nas fábricas, como tecidos, velas, sabão e etc. Então, a professora está dando uma enxugada, tá? Senão fica muito extenso. Então, com os trabalhadores das fábricas, as fábricas produziam algo, como
tecido, vela, sabão, enfim. Então precisava de ter as lojas, o comércio, para poder se vender aquilo que fabricava nas fábricas. Por isso começou a existir os trabalhadores do comércio. E tem também os vendedores ambulantes, que muitos desses trabalhadores eles eram ex-escravos. Com o fim da escravidão e com a vinda dos imigrantes, perderam seu trabalho e encontraram nas ruas uma fonte de renda. Esses trabalhadores andavam pelas ruas vendendo todo tipo de mercadoria, como vassoura, fruta, sorvete, pastéis. Observe as fotografias abaixo. Elas mostram vendedores ambulantes que trabalhavam nas ruas da cidade do Rio de Janeiro por volta de 1899. Então existia, além dos comerciantes, dos operários, os vendedores ambulantes, que eram aqueles vendedores que vendiam na rua. Um vendedor ambulante que a gente sempre vê hoje em dia, aquela pessoa que vende algodão doce nas ruas, é um vendedor ambulante. E lá no passado, tinha os vendedores de aves, né? As vendedoras de mil dedos, que são coisinho, um botãozinho, um brochezinho, um brinquinho, enfim. Vendedor de vassouras, cestos, espanadores, tá? Esses eram os vendedores ambulantes. E aí vem as perguntinhas. Complete as lacunas do texto com informações dos quadros abaixo, de acordo com o que você aprendeu sobre trabalho. Pecuárias, agrícolas, campo, 60 anos. Aqui nós vamos, como se fosse uma revisãozinha de tudo que vocês aprenderam. No Brasil, até cerca de 60 anos atrás, a maior parte da população vivia no campo e trabalhava principalmente em atividades agrícolas, como lavouras de café, cana-de-açúcar, milho e atividades pecuárias, como criação de animais. Aí vem depois, para completar outro de baixo, vendedor ambulante, 100 anos, operários, fábricas e prestadores de serviço. E aí a gente vai começar a completar. No passado, cerca de 100 anos atrás, já existiam muitos prestadores de serviço. Nas cidades brasileiras, como médicos, pedreiros, advogados, carpinteiros, barbeiros e fotógrafos. Nessa mesma época, em cidades maiores, começaram a se instalar muitas fábricas, por exemplo, de tecido, de roupa, de produtos alimentícios, onde os operários trabalhavam. Nas cidades havia também vendedores ambulantes que circulavam pelas ruas vendendo todo tipo de mercadoria, como vassoura, fruta, sorvetes, pastéis, entre outras. A professora estiver falando um pouquinho rápido, vai dando pause para continuar fazendo, tá bom? Próxima página. Observe atentamente a fotografia a seguir e responda às questões. Então, nós temos uma fotografia de pessoas trabalhando. E aí nós vamos responder as perguntinhas. De acordo com a imagem, quem trabalhava na colheita de café do século XIX? Somente homens, homens e mulheres ou homens, mulheres e crianças? Homens, mulheres e crianças. Se a gente observar aqui, nós temos criança, temos mulheres e temos homens. Como era feita a colheita de café? Manualmente, com uso de máquina ou com uso de máquinas e manualmente? Somente manualmente, só com a mãozinha, não tinha máquina nenhuma. Qual era o meio de transporte utilizado para transportar café dentro da fazenda? Carro de boi, caminhão ou trem? Olha só aqui. Carro de boi, né? Que são aqueles, era como se fosse uma charrete onde os bois empurram, né? Levam. Opa. E para terminar, última. As ilustrações a seguir representam profissões que eram comuns no passado. Observe-as e relacione cada uma delas com suas respectivas descrições. Então, vocês vão colocar acendedor de lampiões. Qual que é a fotinha de acendedor de lampiões? Motorneiro. O que era esse motorneiro? Cochoeiro. Quem que eram os cochoeiros? Qual imagem? Limpador de chaminé. Qual que é a imagem que representa limpador de chaminé? Certo? Bom, vamos começar a nossa aula ao vivo, que a gente consegue responder melhor com vocês. Caso não conseguir acompanhar a aula ao vivo, tá aí o videozinho para vocês conseguirem fazer.
Tá? Se tiver muito rapidinho, vai dando um pause para vocês conseguirem fazer, tá bom? Bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira.